Plano para um mundo melhor. O Deus que ouve, os 10 mandamentos, escravos, viúvas, órfãos e estrangeiros, segundo dízimo e ano do jubileu. São estes os temas que estudaremos no vídeo de hoje. Eu sou Maison Moura e esse é mais um comentário da lição da Escola Sabatina. Olá, meus amigos, é muito bom ter novamente a oportunidade de estudar a Bíblia, estudar a lição da Escola Sabatina com vocês. Vocês perceberam que o nosso cenário mudou bastante. Acabei de chegar numa cidade do Maranhão chamada Cantanhede, vou passar um mês aqui num projeto missionário. Nesse projeto eu visitarei escolas, igrejas, já pude visitar algumas escolas aqui do município, já visitei também algumas igrejas como Adventista, Assembleia de Deus, Igreja Batista e farei então esse trabalho no período aí de um mês. Eu peço vocês que me assistem, vocês que gostam desse canal, que vocês orem por esse projeto, para que seja uma bênção, para que pessoas sejam alcançadas, para que juntos com outras igrejas possamos proclamar o reino de Deus a esse mundo. E se você já chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir os vídeos, compartilhar com seus amigos. Falta pouquinho para chegarmos a 500 inscritos, faça parte desse grupo. E lembrando, quando chegarmos a 1000 inscritos, começaremos então um curso de teologia. Mas vamos então ao nosso vídeo de hoje. Amigos, chegamos à lição número 2. O tema da lição de hoje é um plano para um mundo melhor. E o verso para memorizar, meus amigos, diz o seguinte: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Está em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Amigos, a lição de sábado vem nos dizendo que em sua misericórdia, Deus sempre buscou ter um relacionamento bem próximo com algumas pessoas. Foi assim com Enoque, foi assim com Noé, foi assim com Abraão, foi assim com Isaac e também com Israel. Aprendemos ainda na lição de sábado que Deus abençoou muito esses homens, mas a bênção que eles receberam não era apenas para eles. Na verdade, a bênção que nós recebemos também, as dádivas das mãos do Criador, elas de fato só se tornam bênçãos quando nós compartilhamos com os outros. Quando Deus te abençoa, saiba que Ele está abençoando para que você possa ser uma bênção para outras pessoas, abençoar os outros também. Exemplo disso é a história de Abraão, quando Deus chama Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, para ele sair da terra de Ur dos Caldeus e ir para uma outra terra que Deus ainda ia mostrar. Deus diz o seguinte para ele: Abraão, ser uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então esses homens, o relacionamento que eles tinham com Deus, era em certa medida o relacionamento que Deus queria ter com todos os outros, porque através deles, Deus podia ter um relacionamento com as pessoas com as quais eles se envolviam. Então Deus se relacionava com algumas pessoas, mas na verdade, por meio dessas pessoas, Ele queria alcançar todas as outras que estivessem dispostas a aceitá-lo como o Senhor de sua vida. Resumindo então, meus amigos, a lição de sábado, nós aprendemos o seguinte: primeiro, que Deus, em sua misericórdia, sempre buscou ter um relacionamento bem próximo com algumas pessoas. Aprendemos também que a bênção que essas pessoas do passado recebiam não se destinava apenas a elas, mas era para que elas comunicassem e compartilhassem com as pessoas à sua volta. E para deixar mais claro, a lição nos mostra o exemplo de Abraão e o povo de Israel como sendo uma bênção para o povo de sua época. E por fim, o relacionamento dessas pessoas do passado refletia um tipo de relacionamento que Deus queria ter com todo o povo. É isso então que a lição de sábado vem nos dizendo. Vamos então ao estudo de domingo. Meus amigos, chegamos à lição de domingo, o Deus que ouve. Às vezes passamos por lutas e temos a impressão de que Deus não nos ouve, de que Ele não nos atende, de que as orações nunca serão respondidas por Deus. Isso não acontece só com você apenas, isso aconteceu com o povo de Israel também. O povo de Israel, eles desceram ao Egito, na época em que José era um dos líderes daquele lugar. Os filhos de Israel, descendentes de Abraão, numa época de grande fome, muita dificuldade, eles vão então ao Egito, que era onde morava um dos seus parentes, morava José, era um homem muito poderoso no Egito, filho de Jacó. José então manda chamar todos os seus irmãos, seu pai, e lá eles passam muitos anos, eles passam anos de alegria, anos de felicidade. Acontece que José morre, o faraó que conhecia José, que dava tanta moral e autoridade para ele, morre também, e os israelitas então começam a ser invejados pelos egípcios. Os egípcios veem que aquele povo é muito forte, eles prosperam, eles crescem muito rápido. Os egípcios então tramam fazer os israelitas seus escravos, e isso é o que acontece. Os anos de alegria são esquecidos porque agora são escravos. E sendo escravos no Egito, o povo se sente abandonado, se sente esquecido por Deus, eles são humilhados. A lição tem alguns comentários que eu acho bem interessante, diz assim: vi a aflição do meu povo. A outra diz mais: ouvi o seu clamor. E a terceira parte da frase então diz assim: conheço-lhe o sofrimento. Amigos, Deus vê nossa aflição, Ele ouve o nosso clamor e Ele conhece o nosso sofrimento.
Conhecendo então o sofrimento do povo de Israel, Deus chama um libertador que a lição traz ele sendo como improvável. O Moisés, no momento da sua vida, ele achou que libertaria o povo de Israel à força, pela espada. Ele vai lá e mata um egípcio. É possível que você já tenha conhecimento da história. Se você não conhece a história ainda, eu aconselho você a ler os primeiros capítulos do livro de Êxodo, que vai falar a criação de Moisés e o chamado que Deus tem a ele. O Moisés então confunde o chamado, ele acha, como eu falei antes, que vai libertar pela espada, mata um egípcio e acaba que tem que fugir para o deserto para não morrer por conta do crime que comete. Depois que Moisés está há 40 anos afastado do Egito, Deus faz um chamado. Moisés agora não é mais o príncipe do Egito, ele é um humilde pastor. Ele agora está com 80 anos de idade e Deus faz um chamado a ele. E o chamado é para que Moisés volte ao Egito e liberte então o povo de Israel. Depois de 400 anos no Egito, uma parte desses 400 anos como escravo, Deus levanta então um homem para ser o libertador de Israel. É interessante notarmos, meus amigos, que a lição traz para nós a primeira lição de Moisés. A primeira lição de Moisés não era ir desafiar o faraó, não era lá fazer grandes milagres diante do rei. A primeira parte da missão de Moisés era mostrar ao povo de Israel que Deus se importava com eles. Deus se preocupou com isso. Deus queria que Moisés mostrasse para esse povo que ele, Deus, se importava então com as suas dificuldades. Ele viu a sua aflição, ouviu a sua oração e estava mandando um homem para libertá-los pelo seu poder. A lição de domingo termina nos dizendo, amigos, que mais do que libertar o povo, Deus deu a eles a paga por todos aqueles anos de serviço. Eles trabalharam no Egito como escravos, sem ganhar nada, sem receber salários, mas agora Deus daria a eles o pagamento por todos esses anos de trabalho, por todos esses anos de humilhação. E a Bíblia nos diz que eles acharam mercê diante dos egípcios. E o povo de Israel é libertado então do Egito por meio do serviço de Moisés e atuação divina em primeiro lugar. E ainda eles saem cheios de riquezas e glórias, porque Deus é um Deus que se preocupa, Deus é um Deus que se importa, ouve e responde às orações. Resumindo então, meus amigos, a lição de domingo, nós podemos aprender o seguinte: às vezes parece que o Senhor não nos ouve, mas lembre-se da história de Israel. Eles esperaram 400 anos e depois de 400 anos Deus os libertou com grande glória, com grande poder. Aprendemos também que Deus ele se preocupa tanto conosco que antes de nos mostrar grandes bênçãos, Ele nos leva a confiar em seu poder. E por último, nós aprendemos também na história do povo de Israel que todo aquele tempo de sacrifício, todo aquele tempo de luta no Egito foi recompensado com muitas dádivas, muitos presentes dados pelo egípcio. Da mesma forma será no último dia, quando o Cristo voltar. Todo o sofrimento que nós enfrentamos aqui nesse mundo, dificuldades, vocês estão vendo também alguns mosquitos, tudo isso vai se acabar quando o nosso Senhor voltar. Iremos para um mundo de glória, um mundo de majestade, onde as dificuldades serão esquecidas para sempre. Vale a pena esperar no Senhor. O povo de Israel viveu isso. Que possamos então crer na promessa do Senhor, esperar sua breve volta, buscarmos estar preparados para esse dia, para que possamos então ir para um mundo cheio de glórias, maravilhas, onde as dores e os sofrimentos serão esquecidos para sempre. Vamos então ao nosso estudo de segunda-feira, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, esse é o tema de segunda-feira. E para entendermos melhor essa lição, nós precisamos comparar os 10 mandamentos lá de Êxodo 20 com o que é dito em Mateus 22, 37 a 40. Em Mateus capítulo 22, versículo 37 a 40, temos ali uma declaração de Cristo do que seriam então os mandamentos mais importantes. E quando nós vamos então para Êxodo capítulo 20, do versículo 1 até o 17, nós temos então os 10 mandamentos escritos por Deus. Quando perguntam para Cristo qual que é o maior mandamento, ele diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E em Êxodo nós vemos os 10 mandamentos de forma detalhada. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar, honra pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás as coisas do seu próximo. O resumo então dos 10 mandamentos. A lição vem nos dizendo que esses mandamentos é como se fosse um tipo de constituição. São as leis dessa nova sociedade que Deus está criando. Amigos, eu quero fazer algumas observações com vocês. A primeira é que muitas pessoas dizem que não precisa guardar os mandamentos porque agora é pela graça. Nós somos salvos pela graça. E de fato, nós somos salvos pela graça. Deus nunca pediu que guardássemos os mandamentos para sermos salvos. Você percebe que primeiro Deus liberta o povo do Egito e depois é que Ele dá os mandamentos. Ou seja, primeiro Ele salva e depois vem a lei. Porque a lei serve para nos manter salvos, não para nos salvar. É por meio da lei
que Deus nos mostra aquilo que é errado. E quando nós praticamos aquilo que o Senhor nos manda, nós conseguimos então, pelo seu poder, manter a salvação que Ele já nos deu por sua graça. Então o mandamento não salva, o mandamento ajuda na manutenção da salvação. Nós devemos guardar a lei de Deus não porque queremos ser, mas porque já somos salvos e queremos manter essa salvação. Alguns outros dizem ainda, amigos, que não precisa guardar os mandamentos, uma vez que Deus falou que é mais importante amar Ele sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O detalhe é que se você pegar os 10 mandamentos e dividir em duas partes, você vai perceber que os primeiros 4 estão se referindo ao amor a Deus, estão totalmente ligados a Deus. Então, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu guardo os primeiros 4. Se você pegar os 6 últimos mandamentos, você vai ver que eles se referem do amor ao próximo. Se eu amo ao próximo, eu vou respeitar meu pai. Se eu amo ao próximo, eu não vou matar, não vou adulterar, eu não vou furtar, eu não vou mentir, eu não vou cobiçar. Então, o que Cristo estava fazendo em Mateus 22 era resumindo os 10 mandamentos. Os primeiros 4, amor a Deus, e os 6 mandamentos restantes se referem ao próximo. Continuando aqui na lição, meus amigos, como eu falei para vocês, a lição nos diz que os mandamentos servem como uma forma de constituição. E ela diz até que algumas nações que têm princípios cristãos, fundamentos cristãos, elas usam alguns princípios bíblicos, alguns princípios dos mandamentos em suas leis. E tem uma parte que eu achei bem interessante que eu quero ler para vocês, diz o seguinte: embora algumas dessas declarações sejam breves, não devemos subestimar a amplitude de seu impacto nem a abrangência dos 10 mandamentos como a lei da vida. Por exemplo, o 6º mandamento, não matarás, que está escrito em Êxodo 20, versículo 13, resume e inclui todos os atos de injustiça que tendem a abreviar a vida, bem como a negligência egoísta de cuidar dos necessitados e sofredores. Semelhantemente, a proibição de furtar condena o tráfico de escravos e proíbe a guerra de conquista. Ela requer o pagamento de débitos e salários justos, além de proibir toda tentativa de obter vantagem pela ignorância, fraqueza ou infidelidade de outrem. Essa parte eu achei bem interessante, que ela vai além daquilo que geralmente a gente pensa. Os mandamentos são mais amplos e abrangentes do que nós imaginamos. Cumprir os mandamentos de Deus, meus amigos, não é apenas deixar de fazer algumas coisas, mas fazer outras também. Tiago, por exemplo, nos diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, isso está pecando. E quando nós vamos então para Provérbios capítulo 3, versículo 28, vai nos dizer basicamente a mesma coisa. Se alguém te pede ajuda e você não faz nada, nisso você está pecando. Então, amigos, a lição nos diz que guardar os mandamentos de Deus não é apenas deixar de fazer algumas coisas, mas também fazer outras coisas quando elas são exigidas então de nós. Por fim, a lição termina nos levando a imaginar como que seria um mundo no qual todo mundo obedecesse aos mandamentos de Deus. Com certeza seria uma bênção viver numa sociedade assim, que as pessoas fossem fiéis a Deus, amassem o Senhor acima de tudo e ao seu próximo como a si mesmas. Resumindo então, meus amigos, a lição de hoje, nós aprendemos o seguinte. Primeiro ponto, os 10 mandamentos são um tipo de constituição. Aprendemos também que algumas nações com princípios cristãos ou com herança cristã inspiraram suas leis nas leis bíblicas. Aprendemos ainda, meus amigos, que as declarações dos 10 mandamentos elas são amplas e abrangentes. Aprendemos que cumprir mandamento não é apenas deixar de fazer algumas coisas, mas fazer outras. E por fim, nós somos levados então a refletir, a imaginar como seria bom, como seria uma maravilha se vivêssemos em uma sociedade que obedecesse todos os propósitos, todos os desígnios de Deus. Foi isso então que a lição de segunda-feira nos ensinou. Vamos então à lição de terça-feira. Escravos, viúvas, órfãos e estrangeiros é o tema da lição de terça-feira. E eu quero ler uns versos que a lição vem destacando aqui, porque eu achei bem interessante. O primeiro deles está em Êxodo capítulo 23, versículo 9. Diz assim, amigos: também não oprimirás o forasteiro, pois vós conheceis o coração do forasteiro, visto que fostes forasteiros na terra do Egito. O próximo texto está em Êxodo 22, 21 e 23 e diz assim: não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva, nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligires e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. Amigos, esses versos nos mostram de maneira bem clara a maneira que Deus quer que tratemos as outras pessoas. Esses versos nos fazem lembrar a declaração de Cristo lá em Mateus, em que Cristo fala que da maneira que queremos ser tratados, devemos então tratar os outros. É dessa forma que Deus quer que a gente pense. Devemos sempre fazer o nosso melhor então em prol dos nossos irmãos, em prol do nosso próximo. Tratá-los como gostaríamos de ser tratados. O povo de Israel, como nós já estudamos, eles foram escravos no Egito, eles passaram 400 anos lá naquela terra. E boa parte desse tempo eles viveram em grande sofrimento. Deus queria que eles se lembrassem disso, lembrassem que eles foram escravos e não escravizassem outros povos. Deus buscava formar uma nação justa, uma nação que fosse amorosa, uma nação que não fizesse as outras sofrer. Era isso que Deus planejava para Israel. Foi por isso que antes de eles saírem do Egito,
Deus estabeleceu a Páscoa. A Páscoa serviria então, meus amigos, para que eles se lembrassem a situação que eles viviam, a escravidão que eles viviam e a maneira como Deus os libertou dali, o poder de Deus em tirá-los dali. Então, todas as vezes que eles se reunissem para celebrar a Páscoa, eles entenderiam quem eles eram. A Páscoa então, meus amigos, era o momento para quebrar a soberba do povo, para quebrar o orgulho do povo, para que eles lembrassem que eles eram escravos e que Deus os libertou. E agora, como um povo liberto, uma nova nação, uma nova sociedade, Deus dá a eles leis para ensiná-los como eles devem então tratar as outras pessoas. Eles devem tratar o próximo da mesma maneira que eles gostariam de ser tratados. Resumindo então, meus amigos, a lição de terça-feira, nós aprendemos o seguinte. Primeiro ponto, faça aos outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem a você. Número 2, nós aprendemos que o povo de Israel foi escravo, oprimido no Egito. E Deus se preocupava que esse povo, o povo de Israel, fizesse com os outros povos aquilo que eles sofreram lá no Egito. Número 3, nós aprendemos que Deus instituiu a Páscoa como um momento em que o povo se lembraria da sua condição de escravo lá no Egito e lembraria também do grande livramento. Esse era o momento para eliminar a soberba e o orgulho, para gerar neles a humildade. E por fim, meus amigos, nós aprendemos como é que Deus quer que tratemos as outras pessoas. As viúvas, os órfãos, os estrangeiros, os escravos. Nesse contexto, todos eles deveriam ser tratados com amor, com respeito. Isso não era algo normal nesse tempo. A sociedade que Deus está propondo é uma sociedade totalmente diferente. Hoje é muito fácil nós falarmos de respeito às outras pessoas. Nessa época, amigos, mais de 3.000 anos atrás, isso que Deus estava propondo era totalmente diferente. Deus entra em uma cultura, contextualiza sua mensagem para levar o povo, então, a um novo estilo de vida, a um novo modo de pensar. É isso que ele faz ainda em nossos dias. Ele entra em nossa cultura para nos erguer, nos levar a ter uma nova visão, estilo de vida e atitudes diferentes. É isso que a lição de terça-feira vem nos ensinando. Vamos, então, à quarta-feira. Amigos, chegamos à quarta-feira, vem falando sobre o segundo dízimo. A lição começa nos dizendo que muitos cristãos reconhecem e seguem as instruções a respeito do dízimo contidas em Malaquias capítulo 3, versículo 10, que é devolver 10% de seu rendimento para o sustento da obra de Deus. Em Deuteronômio capítulo 14, versículo 22 a 29, a Bíblia nos traz algumas orientações sobre a maneira correta dos dízimos e ofertas. A lição continua nos falando a respeito da tentação de pensarmos que cumprimos tudo quando devolvemos os 10%. Eu já vi até algumas pessoas falando que pagaram o dízimo esse mês. Não, esse mês eu já paguei o dízimo. Na verdade, não é pagar, é devolver. Você está devolvendo a Deus, você não está fazendo um pagamento a Deus. A lição faz ainda um contraste entre nós e o povo de Israel. A lição continua ainda falando sobre a maneira como os israelitas doavam. Não era apenas 10%, era de 25% a 33%. Eu já tive aula com um professor judeu e ele falou que de fato era desse jeito. Boa parte dos seus rendimentos eram destinados então à obra de Deus, para ajudar as pessoas, ajudar os necessitados, levar a palavra de Deus a mais lugares. Boa parte dessas doações eram destinadas a cuidar das viúvas, dos órfãos, das pessoas que vivem então em grandes necessidades. Nós sabemos que no passado, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros não eram bem tratados como Deus estava pedindo para o povo de Israel fazer. Por isso então que os israelitas, orientados por Deus, eles traziam então os seus dízimos, suas ofertas, para que houvesse sustento para esse povo tão necessitado e rejeitado por outras nações. Órfãos, viúvas e estrangeiros em outras nações praticamente não tinham valor nenhum. Mas isso é diferente em Israel. Então os israelitas, eles levavam seu dízimo, suas ofertas, e assim então sua sociedade funcionava muito bem, porque eles eram fiéis às exigências de Deus e eram um povo misericordioso. Levavam fruto do campo, levavam fruto do seu trabalho, para que pudessem então haver sustento para os necessitados, para os pobres da terra. Resumindo, meus amigos, devemos sempre seguir as orientações de Deus a respeito do dízimo, devolver 10% de todas as nossas rendas, para que haja sustento, para que a obra de Deus seja levada a todo mundo. Número 2, a nossa missão não está completa quando devolvemos o dízimo apenas. Lembre-se que Malaquias 3, versículo 10, não fala apenas do dízimo, fala também da oferta. O dízimo é 10%. As ofertas são voluntárias, mas lembre-se, elas devem ser proporcionais às bênçãos recebidas e também sistemáticas. Aprendemos que os israelitas, eles não devolviam apenas 10%, chegava de 25% a 33%. A lição nos ensina mais, meus amigos, que o povo de Israel era um povo misericordioso e muito diferente do que nós pensamos. Por doar de 25% a 35% de suas rendas para o sustento dos necessitados, eles não ficavam mais pobres ou passavam necessidades. Eles eram cada vez mais abençoados por Deus. Era um povo próspero, uma sociedade próxima, e nós podemos ver isso até hoje com o povo de Israel. Que o Senhor nos abençoe para que sejamos liberais nos nossos dízimos, nas nossas ofertas. Fique tranquilo, você não vai ficar pobre, você não vai passar necessidade por ser fiel a Deus. Ser fiel no pouco e sobre muito o Senhor te colocará. Vamos então ao nosso estudo de quinta-feira.
Meus amigos, chegamos então à lição de quinta-feira, o ano do jubileu. O que é jubileu? O jubileu, amigos, era um evento que acontecia de 50 em 50 anos. E a lição vem nos explicando o que acontecia nesse período de tempo. Quando Deus tira os israelitas do Egito e os leva para Canaã, orientado por Deus, Josué divide a terra de maneira equilibrada. Todas as tribos têm a sua porção de terra, todas as pessoas têm a sua propriedade. Então Deus coloca eles em Canaã, faz essa divisão equilibrada da terra, da campo, para todas as pessoas. Os únicos que não recebem então grandes heranças são os levitas, porque a herança deles é o Senhor. Mas Deus sabia que com o passar do tempo alguns problemas poderiam acontecer, como dificuldades familiares, problemas de saúde, más escolhas e outras diversidades que poderiam acontecer com o povo, fazendo com que eles precisassem então vender sua terra para se manter. Então, em um momento de dificuldade e pobreza, o povo seria obrigado a vender a sua terra, a sua propriedade, a sua herança. O detalhe, meus amigos, é que Deus não permite que as pessoas comprem a terra para sempre ou vendam a terra para sempre. Você pode comprar a terra, mas saiba que essa terra voltará no ano do jubileu para o seu antigo possuidor. Isso não funcionava apenas para a terra, para os escravos também. Se uma pessoa se vendeu, isso acontecia. No ano do jubileu, então, ele seria liberto, seria livre. Então, quanto mais distante do ano do jubileu, mais a terra valia. Quanto mais próximo, menos a terra valia. Porque o comprador tinha consciência de que no ano do jubileu, a terra que ele comprou voltaria então para o antigo dono. Essa foi a solução de Deus então para esse problema, para que as pessoas não perdessem a terra. Porque como aprendemos na lição anterior, nós não somos o dono da terra, nós somos os mordomos, cuidamos da terra para o Senhor. A lição finaliza dizendo que nós não sabemos se essas leis foram obedecidas por muito tempo, mas o que nós sabemos que Deus procurou promover a justiça social, porque Ele se preocupa e se importa com todas as pessoas e queria que eles tivessem uma boa qualidade de vida. Resumindo então, meus amigos, a lição de quinta-feira nós aprendemos o seguinte: a divisão da terra feita por Josué, ela foi equilibrada e justa. Existia a possibilidade de problemas com a terra por causa de escolhas erradas, problemas familiares ou problemas de saúde, as pessoas poderiam vender a terra. Nós vimos que Deus resolveu esse problema por meio do jubileu, que em uma data específica de 50 em 50 anos, a terra voltava para o seu antigo dono. E por fim nós aprendemos que a sociedade que Deus planeja é uma sociedade com justiça social e preocupação aos necessitados. Esses são os ensinamentos então na lição de quinta-feira. Meus amigos, chegamos à última parte desse vídeo, estudo adicional, sexta-feira. Está muito interessante o estudo dessa semana, eu quero ler algumas partes para vocês. Diz assim: depois do reconhecimento dos direitos de Deus, nada há que mais caracterize as leis dadas por Moisés do que o espírito liberal, afetuoso e hospitaleiro ordenado para com os pobres. Embora Deus houvesse prometido abençoar grandemente seu povo, não era seu desígnio que a pobreza fosse inteiramente desconhecida entre eles. Os pobres nunca se acabariam da terra. Naquele tempo como agora, as pessoas estavam sujeitas a contratempos, enfermidade e perda de propriedade. Entretanto, enquanto seguiram as instruções dadas por Deus, não houve mendigos entre eles, nem qualquer que sofresse fome. Aqueles estatutos destinavam-se a abençoar os ricos, não menos que os pobres. Entre todas as classes, promoveriam a ordem social e a estabilidade do governo. Nós nos achamos todos entretecidos na grande trama da humanidade, e o que quer que possamos fazer para beneficiar e elevar os outros, refletirá em bênçãos a nós mesmos. Muito interessante esse estudo adicional, gostei principalmente da parte final, em que fala da grande trama da humanidade. Todos nós estamos ligados uns aos outros, nós já aprendemos isso. E tudo aquilo que nós fazemos de bem para o nosso próximo reflete em bênção sobre nós mesmos. Resumindo então, meus amigos, do estudo adicional, nós podemos aprender o seguinte. Número 1. Quando obedecemos às leis de Deus, estamos reconhecendo os direitos que Deus tem sobre nós. Número 2. Nós aprendemos que mesmo o povo sendo abençoado, não era desígnio de Deus que pobres se acabassem, pois o nosso mundo não é mais um lugar de perfeição como Deus planejou que fosse. O pecado entrou trazendo desigualdade, trazendo injustiça, mas Deus está sempre buscando trazer justiça social e cuidado aos necessitados. Portanto, após o pecado, não há mais harmonia nem plenitude em nosso mundo, infelizmente. Aprendemos ainda que mesmo vivendo em um mundo de pecado, de tanta desigualdade e desarmonia, enquanto o povo foi fiel a Deus, não houve mendigos. E número 5, nós aprendemos que todos nós estamos unidos uns aos outros. Nós aprendemos que fazemos parte da grande trama da humanidade. E todas as coisas boas que fazemos ao nosso próximo refletem em bênção sobre nós mesmos. Esse foi então o resumo da parte de sexta-feira. Resumindo então a lição de forma geral, nós aprendemos o seguinte: Deus ouviu o clamor do povo de Israel no Egito e interveio para resgatá-lo.
Ele desenvolveu uma aliança especial com eles e trabalhou com eles para estabelecer uma nova sociedade abençoada, mesmo para os esquecidos, marginalizados e vulneráveis. Foi isso que a lição número 2 nos ensinou. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de curtir, de compartilhar com seus amigos e de se inscrever então no nosso canal. Que Deus te abençoe. Forte abraço. Até o próximo estudo.